Bom, pessoal, nós vamos fazer aqui, certo, alguns exercícios de equações de segundo grau. A gente começar bem simples, tá? Então, aqui tem uma equação, 3x ao quadrado menos 7x mais 2, igual a zero. Minha sugestão é o seguinte, caso você esteja começando agora a aprender, certo? Então, você tem que fazer o passo a passo, né, de tudo que nós vamos fazer aqui, certo? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é identificar os termos, ou seja, identificar quem é o coeficiente de x ao quadrado, ou seja, quem é o a, quem é o coeficiente de x, ou seja, quem é o b, e quem é o termo independente, no caso c. Então, aqui no caso a, né, é 3, o b é menos 7 e o c é 2. Tá? Só atenção aí para o B, que é menos 7. O B não é só o 7, certo? Bom, e aí escreve a fórmula, né? A fórmula, no caso, delta, que a gente vai precisar para calcular, né, na fórmula geral lá de Bhaskara. O delta é B2 menos 4AC. E aí você aplica os dados que você já tem. Então, você vai ter menos 7 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é 3, vezes o C, que é 2. Bom, 7 ao quadrado dá 49, né? 4 vezes 3 dá 12. 12 vezes 2 dá 24. 49 aqui, né? Menos 24 aqui vai dar 25, certo? Então, um detalhe, né? Que menos 7 aqui ao quadrado, certo? Esse menos 7 ao quadrado é menos 7 multiplicado por menos 7. Então, menos com menos dá mais, certo? Então, 7 vezes 7 é 49, tá? Então, cuidado aqui para não ficar menos 49, né? Porque aí vai dar errado, certo? Bom, continuando aqui, né? Agora a gente aplica a fórmula de Bhaskara. Sim, a gente precisa da raiz de delta, né? A raiz de delta é 5. Raiz de 25 é 5, então a gente vai lá para a fórmula. Menos b, ó, mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Escreve a fórmula, certo? E aí, quando você já tiver memorizado, né? Esses passo a passo aqui não vão ser mais necessários. Então, aqui a gente vai ter duas raízes, né? Uma raiz é o menos b, tá? O b é menos 7. Esse menos aqui, né? Na frente desse menos aqui vai ficar mais. Então, vai ficar quanto? 7 mais o 5, né? Que é a raiz de delta, sobre 2 vezes o a. 2 vezes 3 dá 6, tá? Veja, esse menos que está aqui, ó, certo? Ele está dizendo o seguinte, troque o sinal de b, certo? Então, se o b é menos 7, ele vai ficar 7. Se o b for 7, ele vai ficar menos 7, tá? Ou seja, menos b é menos, no caso aqui, menos 7, né? Ó, menos com menos dá mais, ficaria 7. E aí, a outra equação, né? A outra solução seria x2, certo? Aqui eu errei, aqui é x2. Com sinal negativo, né? 7 menos 5 sobre 2 vezes o a, 2 vezes 3 dá 6, 7 menos 5, 2, você pode simplificar aqui por 2, né? Você pode simplificar aqui por 2, certo? Então, divide aqui por 2 dá 1, por 2 dá 3. E a solução, né? Ficaria quem? 2 e 1/3, ok? Bom, a gente vai resolver agora, certo? Algumas equações incompletas. Incompletas por quê? Porque no caso aqui que a gente vai fazer agora, está faltando um dos termos, certo? Ou a, aliás, o a não pode faltar porque o a é o coeficiente de x ao quadrado, então tem que ser sempre diferente de zero, certo? Então a gente tem o seguinte, ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, tá? O a, ele é sempre diferente de zero, ok? Mas o b, ou então o c, eles podem ser zero. Então, nesse primeiro tipo aqui, ó, o c é zero, não aparece. E nesse segundo tipo aqui, ó, quem é zero? É o b, certo? Então, nesses casos aqui, nesses dois tipos de equações aqui, a gente chama são equações incompletas. Então, como é que a gente resolve isso? Eu não vou fazer uma fórmulazinha para isso aqui, certo? A gente vai aprender a resolver com o método mesmo. Então, o que a gente tem aqui em comum? O x, né? Então, aqui no caso, a gente coloca o x em evidência. Então, se a gente coloca aqui o x em evidência, vai ficar o quê? Vai ficar o quê, né? Dentro do parênteses aqui vai ficar os 3x, né? E aqui vai ficar 6. Por quê? Porque x vezes 3, o x multiplicado por 3x vai dar 3x ao quadrado. E aqui fica 6, por quê? Porque x vezes 6 dá menos 6x. Então, ficou o que tinha antes.
Uma coisa importante é saber o seguinte, que se eu tenho A multiplicado por B, não é esse A e esse B aqui não, certo? Mas se eu tenho... Então deixa eu... para não confundir aqui, então... Vou apagar logo tudo aqui. Se eu tenho o seguinte... se eu tenho M... Se eu tenho M multiplicado por N igual a 0, tá? Então, ou o M é 0 ou o N é 0. O M é 0 ou o N é 0, tá? Um desses dois aqui tem que ser 0. Se eu tenho uma multiplicação dando 0, obviamente um dos dois tem que ser 0. Porque se os dois não forem 0, né? Obrigatoriamente não vai dar 0. Então, é esse caso aqui, ó, certo? Você tem uma multiplicação que está dando 0. Logo, o que é que vai acontecer? Ou x é 0, ou, né, o outro termo é 0, certo? 3x menos 6 é igual a 0. Bom, nesse primeiro caso aqui não tem o que fazer, o x já é 0. E no outro caso a gente resolve, tira o valor de x, né? 3x igual a 6, x é igual a 2. Tá? Então, nesse caso aqui, certo? Em que nós não temos, né, o termo independente, a gente pode resolver isso dessa maneira. Claro, você sempre, em qualquer caso, você sempre pode aplicar a fórmula de Bhaskara, certo? Achar o delta e depois aplicar naquela fórmula lá, x igual a menos b, mais ou menos raiz de delta 2a. Sempre pode aplicar essa fórmula. Isso aqui é só uma outra maneira, certo? Um pouco mais simples do que estar calculando o delta e depois ter que usar a fórmula. Essa outra aqui, certo? É uma equação, agora, está faltando quem aqui? Aqui está faltando o b. E nesse caso aqui, como é que a gente vai fazer? Vamos dar um exemplo aqui. Eu tenho menos 3x ao quadrado, aliás, 3x ao quadrado igual a menos 27. Como é que a gente vai fazer? Passo o 27 para o outro lado, certo? E aqui eu vou dividir, né? O 3 está multiplicando, passo para o outro lado dividindo. Então vai ficar 27 dividido por 3 vai dar 9. E agora, ó, x ao quadrado é igual a 9, então x é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 9. X é igual a mais ou menos 3, certo? Ou seja, esse tipo de equação aqui também é bem simples de fazer. Só passa, né? Deixa o x ao quadrado sozinho de um lado, tá? E depois tira a raiz quadrada do outro lado, né? Não esquecendo de colocar o mais ou menos, certo? Agora, é claro, nem sempre esse tipo de equação aqui sempre vai ter solução, certo? Esse primeiro tipo aqui sempre vai ter solução. E uma das soluções sempre vai ser o zero, tá? Já esse segundo tipo aqui, pode ser que não tenha solução, certo? Então, um exemplo disso... tá. Aqui no caso, ó... Deixa eu apagar aqui de novo. Para não embaçar aqui. Então, veja só. Nesse primeiro caso aqui, a solução é isso, certo? 0 e 2. Nesse segundo caso aqui, a solução é menos 3 e 3. Mas existem casos, né, em que esse tipo aqui, ó, tá? Ele não tem solução. A equação não tem solução, certo? Um caso desses é isso aqui, x ao quadrado mais 4 igual a 0. E aí, óbvio, né, se você passa o 4 para o outro lado, fica menos 4. Você vai extrair a raiz quadrada, né? Aqui seria mais ou menos, certo? Raiz quadrada de menos 4. Só que aqui não tem solução. Por quê? Porque não existe nenhum número cujo quadrado, né, vai dar menos 4, certo? Porque x ao quadrado é sempre uma coisa maior ou igual a 0, certo? Então o x ao quadrado nunca pode ser negativo. Então isso aqui não tem solução, certo?